Bom dia, pessoal. Hoje eu vou mostrar como eu cuido com os casos de podridão. Uma seguidora estava com um caso lá que ela estava mostrando e eu prometi publicar um vídeo e eu vou preparar agora. Então eu separei algumas coisas aqui que eu consegui encontrar. Como eu aqui tenho muitas plantas, então isso acaba acontecendo, porque por mais que a gente cuide, sempre fica uma planta menor no meio, que não pega a pulverização direito, que acaba vindo a acontecer algum tipo de problema, né? Então, no caso dela, eu vou começar pelas mais novinhas. No caso que ela mostrou, ela tinha um caso de podridão que começava de baixo, que é o caso dessa mudinha aqui, ó, pequenininha, e já apresentou o problema, ó. Ficou lá no meio das outras, eu não percebi. Pode ver que ela nem murchou as folhas, ó. Isso é uma das coisas que, quando ela mostra pra gente o que vai acontecer, porque às vezes a própria planta, ela avisa a gente tem que estar de olho e procurar observar os avisos da planta. Por exemplo, olha o caso dessa aqui, ó. Essa aqui já me emitiu um aviso, ó, algo está errado aqui. Apesar de que esses aqui estão belezinha, algo está errado aqui. Então nós vamos investigar o que vai acontecer, o que tem aqui já já. Então aqui nesse caso, voltando a esse caso, olha, apodreceu completamente. Só que como eu pulverizo periodicamente, provavelmente o remédio fez efeito. Olha, ela parou por aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é um sinal de que, ó, tá vendo? Ela descola sozinho, ó. Descolou sozinho. Pode ver que a parte de cima tá limpinha. Ó. Limpinha, limpinha, limpinha. Isso aqui é uma planta salva. 100% garantido que eu salvo essa planta aqui. Ó. Não tem nada, tá completamente limpa. Como ela é novinha, ela é muito fácil de salvar. Eu vou tirar as folhas, cortar todas as folhinhas aqui. Eu tenho uma tesourinha que eu corto as folhas, está na outra mesa ali. Então depois eu vou tirar. Eu tiro todas as folhas, vou colocar um pouco de água oxigenada na solução que eu faço. Eu coloco uma vasilhinha e eu coloco ela lá dentro um pouco. Não tem um tempo certo, às vezes conforme o tempo que eu tenho aqui, eu coloco lá, vou fazer outras coisas, depois eu volto e retiro ela e já coloco direto no substrato. Tem gente que costuma colocar em areia. Eu já fiz experiências com areia, funciona. Ela enraiza. Só que no substrato é muito melhor, porque quando ela começa a enraizar, ela já tem nutrientes para fortalecer a planta. Enquanto que a areia não tem nutrientes nenhum. Ela enraiza bem? Enraiza. Só que não tem nutrientes. Então, ó, essa aqui são outras plantinhas que também aconteceu essa mesma coisa há pouco tempo. E essa daqui, ó, pode ver que eu nem tirei as folhinhas. Às vezes eu só jogo água oxigenada assim e já replanto de novo. Então vamos ver o que. Ó. Aqui, ó, ela continuou, ela ainda secou mais um pouco ainda, ó. Olha a raiz já saindo, ó. Ó, tá vendo? Ela já está enraizando, ó. Então a água oxigenada já fez efeito. A água oxigenada é um excelente enraizador. Ó, olha aqui. Tinha podridão, eu joguei água oxigenada e olha as raízes já nascendo, ó. Dá pra ver? Dá? Então, quer dizer, essas plantas aqui estão salvas. Essa aqui que eu mostrei anteriormente vai ser salva com certeza. Agora, tem plantas que que ela começa, a pior podridão que é a que vem de baixo. Porque quando a gente vê, em grandes partes, na maioria das vezes, a gente vê tarde demais. Quando a gente vê em tempo de cortar a planta, a gente consegue salvar, né?
por exemplo, eu tenho... Depois eu pego ali. Eu tenho casos que eu já achei, né? Cortei e eu salvei a planta, ela enraizou perfeitamente. No final do vídeo eu mostro ali que está em outro local, eu esqueci de trazer para cá. Uma outra planta. Essa aqui foi atacada por podridão. Só que ela não foi atacada por aquela podridão mole. Ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Foi só superficial. Então eu percebi que era assim, ó. Aí o que eu faço nesse caso? Eu dou uma limpada assim, mais ou menos. E faço aplicação de água oxigenada. E aí eu faço várias aplicações, uns 2, 3 dias seguidos. Essa planta vai salvar. Ela pode ver que ela está firme, olha. Então essa planta aqui eu não vou ter problema, apesar dela ter tido esse caso de podridão, mas não foi aquele caso de podridão, aquela podridão mole. Quando aquela podridão que já tomou conta da planta e já virou aquela meleca, que ela fica realmente uma meleca, não tem salvação. Ó, essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui está um pouco mole. Então vamos ver, vou tirar ela aqui. E vamos ver o que... Ó, é o caso. Olha só. Aqui tá, ó. Existe essa podridão branca, existe a podridão negra. A podridão negra, você, como o nome já diz, quando você corta, ela está completamente preta, derretendo. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui eu tenho que cortar no limite. Então, olha aqui, é aquele mesmo caso que eu já mostrei para vocês, ó. Como ela já foi medicada, mesmo sem eu ver isso daqui, como a chuva deu uma trégua e eu passei produto para combater podridão. Então, olha o que aconteceu. Olha, tá vendo? Olha, a planta tá podre a parte de baixo, mas vocês podem ver que ela já foi curada, ó. A podridão morreu. Ó, aqui ela tá soltando, ó. Olha aqui. Ó. Vou precisar de um auxílio aqui. Ó, eu limpo completamente. Corto essas beiradas assim, ó. Então, essa planta aqui, ela já está curada. A única coisa que eu tenho que fazer é tirar todas as folhas, faço mais um tratamento com água oxigenada, deixo ela dar uma secadinha aqui por um dia ou 2, e é só replantar no substrato e esperar enraizar. E nesse período que ela está no substrato, vários dias, eu vou colocar água oxigenada. Vou continuar colocando todos os dias, uma vez ao dia, uma vez cada 2 dias. Eu vou lá e dou um banho nela com água oxigenada, porque isso aí vai combater qualquer bactéria que querer atacar aqui, e também vai ajudar no enraizamento. Então, este é mais um caso. Outro caso que acontece... Dá uma pausa um minutinho para mim pegar um álcool. Bom, esse daqui, ó, é um outro caso. Essa é uma somalense, tá perto de florir. E eu percebi esse galinho tombadinho assim e falei, ó, o que pode estar acontecendo? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, provavelmente foi atacada por um percevejo. O percevejo picou aqui, ó. O percevejo picou aqui. Ó. Vamos cortar. Tô tentando descolar, mas não tá... Olha como já tá atacado, ó. Esse galho aqui não tem mais o que fazer. Eu vou ter que cortar aqui na planta. Tem que eliminar esse galho. Ó.
limpei. Só vou tratar com água oxigenada. Vou passar alguns dias seguidos. Não vou colocar cola. Vai ficar assim. A única coisa que eu vou fazer é o tratamento com água oxigenada. E ela vai cicatrizar e vai ser curada. Um detalhe. Como eu estou usando esse canivete aqui, eu não gosto de usar estilete. Às vezes até uso, mas a lâmina do estilete ele enferruja com muita facilidade. Então tem que, se você usar, esquecer de lavar, já era, tem que jogar fora. Então o canivete inoxidável não, você passa álcool, limpa e está pronto para uso de novo, né? No caso que eu estava dizendo da água oxigenada, olha aqui. Essa planta aqui, ó, olha o tamanhozão. Ela foi atacada aqui por podridão, ó. Eu limpei toda a área que foi atingida e tratei com água oxigenada alguns dias. Não estava chovendo e tal esses dias, cicatrizou, tá perfeito, olha só. Alguns dias depois, o que deve ter acontecido? O ataque do percevejo. Olha aqui. Ó. O percevejo deve ter picado aqui. Então eu vou tentar salvar essa planta para ela não perder essa planta, né? Está muito grandona, muito bonita. Então eu vou fazer essa limpeza aqui, ó. Vou limpar o máximo que eu puder. Eu vou fazer isso, eu vou terminar de fazer depois, para o vídeo não ficar longo demais. Olha. Quebrei um galinho. Vocês podem ver que é só superficial, ó. Então eu tirando isso daqui e fazendo o tratamento com água oxigenada, ela vai cicatrizar, não vai ter problema nenhum. Pode ver que ela está saudável, ó. O ataque está só na casca ainda, não penetrou no que seria a madeira da planta, né? Então aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer a preparação da água oxigenada. Eu já deixei aqui, ó, um pulverizador de 1,5 litro de água. Um 1,5 litro de água. Então 40 ml por litro. Cada tampinha dessa dá seus 10 ml. Então eu vou colocar 6 tampinhas dessa aqui, ó, aqui dentro. Seis tampinhas. Mistura bem. E aqui podemos pulverizar, ó. Podemos pulverizar o local e pode pulverizar a planta inteira. Não tem problema. Ó, é até bom porque aqui, ó, eu acabei de ver uma coisa aqui, ó. Isso aqui eu já até expliquei em outros vídeos, ó. Mas isso aqui é picada de percevejo também, ó. Pode ver que tem um núcleozinho ali de onde ele picou. E aí vai expandindo a podridão. Isso aqui vai crescendo para a folha até chegar no caule e vai expandindo até acabar com a planta inteira. Então onde eu tirei a folha, eu jogo água oxigenada. E amanhã eu faço a mesma coisa. Se na parte da tarde eu passar por aqui de novo, eu vou jogar de novo. Então a água oxigenada pode usar e abusar, não tem problema, tá? Essa outra planta aqui, ó, essa aqui que nós descolamos a podridão. Ó, posso fazer isso aqui, ó. Depois, mesmo assim, eu vou colocar de molho na água oxigenada. Essa planta aqui foi aquela
que eu falei que a gente tem que observar para ver o que está acontecendo. Até aqui, ó, eu olhando aqui, não tem nada, ela parece muito saudável. Ó, não tá aparecendo nada aqui. Só tá murcho esse galho. Mas o porquê que tá murcho esse galho? Então vamos desplantar. É melhor desplantar agora. Olha o substrato, ó. Ó. Olha só. Olha a qualidade do substrato. Aí já localizei o problema. Olha aqui. Podridão, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Podridão. E essa daqui já está em estado avançado, ó. Podridão negra. Vamos cortar aqui. Olha só. Então aqui não tem o que fazer. Aqui tem que meter a faca sem dó. Não tem jeito. Às vezes eu tento deixar umas raízes assim para salvar. Aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Como já está perto do final, para eu não tirar mais isso aqui e ter que tirar as raízes, então eu vou tirar aqui esse núcleozinho aqui, limpar bem. Aí vou limpar o máximo que eu puder. E agora vou limpar as folhas, tirar todas as folhas, vou lavá-la e colocar de molho na água oxigenada. Vou deixar até amanhã na água oxigenada. Como é um caso mais grave, vou deixar até amanhã. Então, vocês viram que engraçado, né? Um galinho só deu o sinal, os outros não. Mas olha só o tanto de podridão que tinha. Toda a planta estava afetada, olha. Então, nesse caso, vamos salvar. Essa planta aqui é 100% garantido que vamos salvá-la. Porque conseguimos vê-la com antecedência. Porque se deixássemos que essa podridão subisse mais, dificilmente iríamos salvá-la, né? Tá. Ah, uma outra coisa que eu quero mostrar. Para prevenção da podridão, eu uso esse medicamento aqui. Principalmente na época da chuva. Quando não é época de chuva, eu não uso. Não temos problemas com podridão quando não está chovendo. Agora, você já sabe quando deve começar a época de chuva e tal, então você já começa antes a fazer a aplicação periódica de um medicamento que vai combater a podridão. Na minha região aqui, o que eu encontrei foi esse Brisa. Usa-se 3 gramas por cada litro de água. A composição dele é o dimetil e mais algumas coisas com nome difícil até de falar. Então eu faço uso desse medicamento e eu uso da água oxigenada. Agora, uma coisa importante. A gente tem muita planta e se acontece bastante coisa desse tipo, olha o substrato. Ah, tá. Então eu vou pegar esse substrato e vamos utilizar em uma outra planta. Negativo, de forma alguma. Eu já fiz esse teste. Você pega uma planta saudável e coloca nesse substrato. Semana que vem ela está podre. Não funciona. Agora, o que eu estou fazendo testes ainda é se eu consigo tratar essa terra. Porque né, aqui tem um substrato que eu tive trabalho para preparar, o carvão que não é barato, e enfim, todo o trabalho que a gente teve. Então eu estou procurando uma forma de conseguir reutilizar esse substrato. Mas até o momento eu não tenho uma resposta para isso. Quando eu tiver, eu conto para vocês. Tá bom? Então eu acho que por hora é isso. Qualquer coisa que for surgindo eu vou contando para vocês. Tá bom? Para que a gente vá aprendendo junto. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado pela atenção. Tá bom? Quantos minutos deu, será?